O frio cortava como uma lâmina invisível, enquanto a cidade ainda dormia, e naquele instante silencioso, Marina subia mais um lance de escadas, como se cada degrau fosse um pedaço da própria vida sendo carregado nas costas. O som dos passos ecoava vazio, quase como se o prédio inteiro observasse sua rotina repetida há anos, sem nunca responder. Eram 5h40 da manhã, e o mundo parecia distante demais para notar sua existência. Mas algo naquela manhã parecia diferente, embora ela ainda não soubesse explicar. Talvez fosse o cansaço acumulado, talvez fosse o peso das escolhas que nunca teve, ou talvez fosse porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém havia olhado para ela de verdade. Um simples bom dia havia quebrado um padrão que durava quase uma década, e aquilo, tão pequeno, começava a abrir uma rachadura em uma realidade que sempre pareceu imutável. Enquanto empurrava o carrinho pelo corredor, Marina não sabia, mas aquele momento insignificante era o início de uma mudança que ela jamais imaginou viver. Lucas nunca havia sentido o peso de um carrinho de limpeza, mas naquela semana ele começou a sentir algo muito mais desconfortável: consciência. Cada detalhe que antes era apenas um número em planilhas, agora ganhava rosto, rotina e dor. Ele observava em silêncio, absorvendo cenas que jamais fizeram parte do seu mundo. O almoço apressado, o olhar cansado, a solidão escondida em pequenos gestos. Aquilo não era eficiência, aquilo era sobrevivência. E quanto mais ele via, mais impossível se tornava voltar a ser quem era antes. Quando ouviu Marina dizendo ao filho que não poderia ir à reunião da escola, algo mudou de forma definitiva. Não foi um choque imediato. Foi pior. Foi lento, profundo, irreversível. Como uma verdade que cresce por dentro até não caber mais. E naquele instante, sem que ninguém percebesse, Lucas deixou de ser apenas um observador e começou a se tornar parte daquilo que sempre ignorou. Os dias passaram, mas agora tudo parecia diferente. Lucas começou a notar padrões que antes eram invisíveis. O cansaço constante nos rostos, os silêncios longos, as conversas interrompidas. Ele percebeu que ali dentro existia um sistema silencioso que sugava tempo, energia e dignidade sem nunca ser questionado. E no centro disso tudo estava Marina, sempre presente, sempre firme, sempre carregando mais do que devia. Ele tentou se aproximar mais, puxar conversa, entender sem parecer invasivo, mas havia algo nela que impunha distância. Não era frieza, era proteção. Era o tipo de barreira que só alguém que já passou por tudo constrói. Mesmo assim, aos poucos, pequenas conversas começaram a acontecer. E em cada palavra, Lucas descobriu uma realidade que nenhuma reunião de diretoria jamais conseguiria explicar. Mas toda estrutura começa a ruir quando alguém decide enxergar demais. E foi numa tarde comum que tudo saiu do controle. A acusação veio como sempre vinha, silenciosa, indireta, inevitável. Um objeto desaparecido, um protocolo ativado e um alvo previsível. Quando Marina foi chamada, ela já sabia. Não porque fosse culpada, mas porque já tinha visto aquilo acontecer antes. Muitas vezes. Pessoas como ela não eram defendidas, eram substituídas. Quando saiu da sala, não havia revolta no rosto. Apenas um cansaço antigo, profundo, que não se resolve com explicações. Só que dessa vez, algo inesperado aconteceu. Antes que o sistema seguisse seu caminho habitual, a verdade apareceu. Rápida, simples, cruelmente irônica. O objeto nunca havia sido roubado, e naquele instante tudo que parecia sólido começou a desmoronar. Lucas não pensou duas vezes. Foi até ela, disse a verdade, mas não foi o suficiente, porque não era só sobre aquele momento.
Era sobre anos, sobre tudo que ela havia vivido ali dentro. E então veio a revelação, sem rodeios, sem proteção. Ele disse quem realmente era, e o mundo parou. O silêncio que se formou entre os dois não era apenas surpresa, era confronto. Marina não viu apenas um homem. Viu tudo o que ele representava. Todas as decisões tomadas sem olhar. Todas as vezes que ninguém perguntou. Todas as injustiças que passaram despercebidas. E naquele instante não havia espaço para compreensão, apenas para a verdade. Ela não gritou, não discutiu, não fez cena, e isso foi o mais difícil de lidar, porque o silêncio dela dizia mais do que qualquer reação. Disse que aquilo não apagava o passado, disse que não devolvia o tempo perdido, disse que não era suficiente. Lucas ouviu tudo, sem interromper, sem justificar. Pela primeira vez, ele não tinha resposta pronta. E talvez fosse exatamente isso que tornava aquele momento real. Ele não tentou convencer. Apenas disse que queria mudar. Não como dono, mas como alguém que finalmente entendeu o que estava errado. E então, ela fez algo inesperado. Pediu tempo. 3 dias. Não para decidir sobre ele, mas para decidir sobre tudo. Esses 3 dias não foram silenciosos, foram intensos. Enquanto Lucas começava a agir, revisando escalas, ajustando salários, mudando estruturas que pareciam intocáveis, Marina observava, não com esperança, mas com cautela, porque promessas já tinham sido feitas antes, mas mudanças reais, quase nunca. E então elas começaram a aparecer, pequenas no início, mas impossíveis de ignorar. Pessoas respirando melhor, horários mais humanos, respeito surgindo onde antes só existia rotina. E pela primeira vez, em muito tempo, algo parecia diferente. Quando Marina voltou a falar com ele, não havia emoção exagerada, apenas clareza. Ela perguntou tudo, sem rodeios. E Lucas respondeu, sem esconder. Disse o que mudou, disse o que ainda precisava mudar, disse que não era suficiente, mas que era só o começo. E pela primeira vez, ela não respondeu imediatamente. Ficou em silêncio, pensando, sentindo, avaliando. Porque aquilo não era só sobre trabalho, era sobre confiança. E confiança não nasce de palavras, nasce de tempo. Semanas depois, algo simples aconteceu, mas carregava um significado enorme. Marina conseguiu ir à reunião da escola do filho, pela primeira vez em anos. E quando ouviu que ele era brilhante, algo dentro dela mudou. Não foi surpresa, foi confirmação, mas dessa vez ela estava presente. E isso fez toda a diferença. Aquela pequena conquista carregava mais peso do que qualquer mudança estrutural, porque ali não era sobre trabalho, era sobre vida. E então veio o convite. Um aniversário simples, sem luxo, sem aparência, apenas realidade. Lucas foi, sem saber exatamente qual era o seu lugar ali. Mas foi. E, naquele ambiente pequeno, cheio de detalhes simples e verdadeiros, ele encontrou algo que nunca teve. Conexão, conversas reais, risadas sem interesse, olhares sem julgamento. E aos poucos, aquela distância começou a diminuir. Não por esforço, mas por presença. Naquela noite, sentados em cadeiras simples, com café forte demais e uma cidade indiferente ao redor, eles conversaram de verdade, sem papéis, sem posições, sem máscaras. Ela ainda tinha dúvidas, ainda tinha resistência, e ele sabia disso. Mas não tentou apressar nada, porque algumas coisas não podem ser aceleradas, apenas vividas. Quando ele disse que queria continuar, não foi como dono, foi como alguém que finalmente entendeu o valor de enxergar o outro. E então, sem promessas, sem garantias, sem finais perfeitos, ela estendeu a mão. Não como resposta definitiva, mas como possibilidade. E naquele gesto simples, silencioso, existia algo poderoso.
Não era um final feliz, era algo mais real, um começo incerto, porque às vezes o que muda uma história não é um grande evento, mas a decisão de permanecer, mesmo sem saber o que vem depois.